Aprenda a silenciar pensamentos negativos de forma rápida com este método. Estoicismo. Há momentos em que a própria mente parece se voltar contra você. Não importa o quanto você tente se concentrar, avançar, produzir algo significativo. Uma frase silenciosa se infiltra, uma imagem incômoda aparece, um julgamento duro se forma. De repente, você percebe que não está vivendo o momento presente. Está lutando contra pensamentos que parecem ter vida própria, e quanto mais tenta afastá-los, mais forte eles voltam. É aqui que começa a verdadeira batalha. Não contra o mundo, não contra as circunstâncias, mas contra a maneira como você interpreta tudo o que acontece. A maior parte do sofrimento humano nasce não de eventos reais, mas das interpretações precipitadas, das suposições não questionadas e das histórias que contamos repetidamente a nós mesmos. E talvez sem perceber, transformamos pequenos incômodos em monstros internos. Criamos tempestades onde existiam apenas nuvens dispersas. A mente humana é extraordinária, mas também é profundamente tendenciosa. Ela se apega ao negativo, exagera riscos, revisita falhas antigas, antecipa cenários que talvez nunca aconteçam. Isso não é uma falha moral. É parte da estrutura do cérebro. Uma herança evolutiva que nos mantinha vivos, mas que hoje, sem controle consciente, pode nos aprisionar em um ciclo de preocupação, autocrítica e inquietação. Os antigos estoicos sabiam disso muito antes de existir qualquer estudo sobre o cérebro humano. Eles compreendiam que a mente pode ser uma ferramenta de clareza ou uma fonte de tormento, e por isso insistiam em um princípio simples, mas poderoso. Você não controla o que acontece, mas controla a interpretação. Não pode impedir que um pensamento apareça, mas pode escolher o que ele significa. Não pode calar o mundo externo, mas pode construir silêncio dentro de si. É exatamente isso que você vai aprender hoje. Como interromper o ciclo dos pensamentos negativos de forma rápida, elegante e eficaz. Um método que combina a disciplina estoica com o que há de mais sólido na psicologia moderna. Não um truque superficial, não uma frase motivacional vazia, mas um processo real, capaz de reorganizar a atividade mental no exato instante em que a negatividade surge. Antes de continuar, responda a si mesmo com sinceridade. Qual é o pensamento negativo que visita você com mais frequência? Qual é a narrativa que se repete quando você se sente cansado, inseguro ou pressionado? Muitas vezes, é sempre a mesma frase, apenas disfarçada em diferentes momentos do dia. Identificar esse padrão é o primeiro passo para quebrar seu poder. Neste vídeo, você não vai aprender apenas a silenciar pensamentos negativos. Vai aprender a enxergar o que está por trás deles. Vai aprender a transformá-los. E principalmente vai aprender a não permitir que eles comandem sua vida. O objetivo não é criar uma mente vazia, mas uma mente ordenada. Uma mente que sabe quando escutar e quando se manter firme. Uma mente capaz de responder em vez de reagir. Este é um chamado à lucidez. Um convite para entrar em um lugar dentro de você, onde o barulho externo não chega, onde a clareza é possível, onde a força retorna. Como Marco Aurélio dizia, tudo o que você precisa já está em você. Basta aprender a acessar. Se você estiver pronto para essa jornada, siga adiante comigo. O método começa agora. Por que os pensamentos negativos dominam? Por que sua mente insiste em voltar para os mesmos pensamentos? Porque, mesmo em dias bons, uma parte de você parece buscar um ponto fraco, um motivo para se preocupar, uma razão para se criticar. Antes de aprender qualquer técnica para silenciar pensamentos negativos, é preciso entender por que eles são tão persistentes. Porque você não pode calar o que ainda não compreendeu. E enquanto continuar tratando esses pensamentos como falhas de caráter ou fraquezas pessoais, continuará alimentando o ciclo que pretende quebrar. A verdade é que o cérebro humano foi projetado para sobreviver, não para ser feliz. Ele está constantemente analisando riscos, antecipando problemas, procurando padrões de ameaça. Essa tendência,
chamada viés de negatividade, tem raízes evolutivas. Em um ambiente primitivo, quem ignorava um possível perigo morria. Quem se preocupava demais sobrevivia. Mas o mundo mudou. O cérebro não. Hoje, essa antiga adaptação se transforma em ansiedade crônica, ruminação, autoexigência paralisante. Você não está em perigo real, mas seu sistema mental age como se estivesse. Você recebe uma crítica no trabalho e imediatamente começa a questionar seu valor. Alguém não responde sua mensagem e sua mente constrói uma narrativa de rejeição. Você se lembra de algo que disse anos atrás e revive a vergonha como se fosse agora. Esses pensamentos não são aleatórios. Eles seguem um padrão, e mais do que isso, eles têm um combustível específico, a identificação. O problema não é o pensamento em si, é o fato de que você acredita nele sem questionar. Você sente que ele é verdade. Você reage a ele como se fosse um comando. Mas como dizia Epicteto, não são os fatos que nos perturbam, mas as interpretações que damos a eles. Aqui está a raiz do problema. Você se esqueceu de que os pensamentos são eventos mentais, não realidades absolutas. Um pensamento é uma frase que aparece na mente. Nada mais. Ele pode ser útil ou inútil, verdadeiro ou falso, construtivo ou destrutivo. Mas ele não é, por si só, autoridade sobre você. É você quem decide o que ele significa. E é aí que entra o estoicismo. Não como teoria, mas como prática de clareza. Os estoicos compreendiam que a mente precisava de direção, que o caos interior não surge porque os pensamentos são ruins, mas porque são deixados soltos, sem liderança. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo diariamente. Ele revisava seus julgamentos, questionava suas reações, recordava o que estava ao seu alcance. Ele não deixava os pensamentos ditarem suas ações. Ele liderava a própria mente, hoje com a avalanche de estímulos digitais, comparações sociais, urgências falsas e expectativas irreais. Sua mente está mais sobrecarregada do que nunca. A voz crítica se alimenta do excesso de informação. A ansiedade cresce na ausência de silêncio. E o pensamento negativo se instala como padrão, não porque seja verdadeiro, mas porque se tornou habitual. Pensar mal de si mesmo não é sua essência. É apenas o caminho que sua mente aprendeu a repetir. Mas todo hábito mental pode ser redesenhado. E todo padrão de pensamento pode ser interrompido, desde que você pare de fugir dele e comece a observá-lo com precisão. É por isso que o primeiro passo do método é o diagnóstico. Você precisa mapear seus próprios pensamentos, identificar os gatilhos mais comuns, o horário do dia em que a mente pesa mais, as situações que sempre ativam os mesmos julgamentos. Isso é clareza. Isso é vigilância interior. E isso é prática estoica em ação. Pense agora. Qual é o pensamento negativo que retorna com frequência para você? Qual é o cenário recorrente que te joga para baixo, mesmo quando tudo parece estar bem? Pare um instante. Respire. Visualize esse pensamento. Dê nome a ele. Não fuja. Observe-o como quem observa uma nuvem passar. Ele não é você. Ele está em você. E pode sair do mesmo jeito que entrou. Quando você começa a tratar pensamentos como eventos passageiros, e não como ordens absolutas, algo muda. O ciclo perde força. A mente abre espaço. A negatividade se torna mais silenciosa. E o controle que parecia perdido retorna. Não como uma força bruta, mas como uma serenidade firme. No próximo capítulo, vamos explorar uma ideia inovadora. E se os pensamentos negativos não forem apenas inimigos, mas mensageiros? E se ao tentar eliminá-los, você estiver desperdiçando a chance de entender algo essencial sobre si mesmo? Siga adiante. A verdadeira virada começa agora, quando os pensamentos são aliados e não apenas inimigos. Você já parou para considerar que o pensamento negativo, por mais incômodo que seja, talvez não esteja tentando destruir você, mas proteger? E se em vez de ser um inimigo a ser eliminado, ele for um sinal, um sintoma,
Uma tentativa primitiva da mente de apontar algo que você ainda não entendeu? A maioria das abordagens modernas tenta suprimir, ignorar ou substituir o pensamento negativo rapidamente. Técnicas de positividade, distração ou reprogramação imediata são oferecidas como solução. Mas a pressa em calar a mente pode levar à repressão, e não à libertação. O estoicismo, por outro lado, nos oferece uma saída mais profunda. Não calar o pensamento de forma reativa, mas compreendê-lo antes de neutralizá-lo. Sêneca nos convida à prática da premeditatio malorum, ou visualização negativa. Não como forma de atrair sofrimento, mas de treinar a mente para aceitá-lo e antecipá-lo com serenidade. Ao imaginar aquilo que poderia dar errado, com clareza e sem pânico, o estoico se fortalece. Ele se prepara. Ele se liberta da paralisia do medo. O pensamento negativo deixa de ser fantasma para se tornar ferramenta. Mas há algo ainda mais revelador. Todo pensamento negativo recorrente carrega consigo uma necessidade emocional não atendida, um desejo oculto de segurança, pertencimento, valor, respeito, clareza. Quando você pensa, eu não sou bom o bastante, por trás disso está o desejo legítimo de sentir competência. Quando pensa, as pessoas me rejeitam, existe o anseio profundo de conexão e reconhecimento. Ignorar o pensamento é ignorar a raiz. É por isso que hoje você vai inverter a lógica. Em vez de perguntar, como calo este pensamento? Pergunte, o que ele quer me mostrar? Faça dessa pergunta um hábito. Trate cada pensamento negativo como um visitante inesperado, que chega com uma mensagem enigmática. Não o expulse imediatamente. Sente-se com ele. Pergunte por que ele veio, o que ele teme, o que ele quer proteger, o que ele revela sobre o que você valoriza. Essa atitude transforma completamente sua relação com a mente. Você deixa de ser um fugitivo, correndo de si mesmo, para se tornar um anfitrião consciente. Você deixa de se ver como vítima dos seus pensamentos e passa a ser o observador atento e, em última instância, o condutor da própria razão. E aqui a psicologia moderna reforça o que os estoicos já sabiam. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, hoje uma das mais eficazes abordagens clínicas, mostra que os pensamentos automáticos negativos geralmente vêm de crenças centrais distorcidas. Eu não sou digno. Eu sempre fracasso. O mundo está contra mim. Essas crenças, muitas vezes formadas na infância, operam como lentes pelas quais filtramos tudo. Ao confrontar o pensamento, sem julgamento, com curiosidade, você começa a desarticular a crença que o sustenta. Essa é a chave. Não se trata de combater o pensamento como se fosse um inimigo externo, mas de expô-lo à luz da consciência com firmeza e lucidez. Como um estoico em meditação matinal, escrevendo sobre suas falhas, sem autopiedade, mas também sem ilusão. Você diz a si mesmo, este pensamento está aqui. Ele tem um propósito, mas ele não define quem eu sou. A partir de agora, toda vez que um pensamento negativo surgir, execute um pequeno ritual mental. 3 passos. 1. Identifique-o claramente. Dê um nome exato ao pensamento. Sou fraco. Vou falhar. Ela não gosta de mim. 2. Investigue-o com respeito. Pergunte: o que este pensamento está tentando proteger? Ou, qual é a verdade distorcida aqui? 3. Recolha a mensagem e libere o mensageiro. Você não precisa manter o pensamento para absorver o ensinamento. Pegue o que é útil. Solte o resto. Com o tempo, essa prática muda o clima interno da mente. O pensamento negativo perde o ar de urgência. Ele não é mais um grito aterrorizante. Torna-se um sussurro a ser escutado, entendido e transcendido. Isso não enfraquece você. Pelo contrário, fortalece. Porque ao lidar com a negatividade de frente, você se torna menos frágil, menos reativo, mais inteiro. Antes de prosseguir, reflita. Qual pensamento recorrente em sua mente esconde uma verdade emocional que você vem evitando? Qual medo você poderia transformar em clareza,
se apenas parasse para escutá-lo com sabedoria. No próximo capítulo, você aprenderá o método rápido de 3 etapas, inspirado na disciplina estoica, que irá te ensinar como interromper, reformular e redirecionar qualquer pensamento negativo no momento em que ele surgir. Prepare-se para entrar no campo de batalha mental com clareza e estratégia. O loop de silenciamento estoico. Você já percebeu como um pensamento negativo, por mais simples que seja, pode dominar o seu estado mental em poucos segundos? Uma pequena frase, "você vai falhar", se transforma em questão de minutos em ansiedade física, autossabotagem e retração emocional. É como se o pensamento ativasse um circuito automático, uma trilha já bem pisada na mente, que você percorre sem perceber. A boa notícia é que esse circuito pode ser interrompido. E mais, ele pode ser redirecionado para fortalecer a sua lucidez em vez de afundar a sua energia. É aqui que entra o loop de silenciamento estoico, um método direto, com 3 etapas, que pode ser usado no exato momento em que o pensamento negativo surge. Não exige nenhum ambiente especial, nenhuma meditação demorada, apenas atenção, decisão e prática. O método é simples, mas precisa ser feito com presença total. Cada etapa tem um propósito claro, e juntas formam um mecanismo de autorregulação mental e emocional. Aqui estão as 3 etapas. 1. Reconheça o pensamento como pensamento. 2. Reformule a narrativa com razão. 3. Redirecione para a ação virtuosa. Vamos aprofundar cada uma delas. 1. Reconheça o pensamento como pensamento. A maioria das pessoas reage ao pensamento negativo como se ele fosse uma realidade absoluta. Acredita nele de forma imediata. A mente diz: "Você é um fracasso." E o corpo obedece, a emoção se curva, o comportamento se retrai. O primeiro passo do estoico é cortar essa cadeia de comando. Você observa o pensamento e diz: "Isto é um pensamento, não um fato." Marco Aurélio, em seus escritos íntimos, praticava essa separação diariamente. Ele nomeava o impulso mental, reduzia-o à sua forma essencial e desarmava o impacto emocional. Se o pensamento diz: "Você nunca será respeitado", você responde: "Esta é apenas uma frase que surgiu em minha mente. Nada mais." A força dessa etapa está em quebrar a identificação automática. Você se coloca como observador, e ao fazer isso, retoma o controle. 2. Reformule a narrativa com razão. Uma vez que você reconheceu o pensamento, é hora de confrontá-lo com sua razão. Isso não significa se convencer do contrário com frases superficiais. Significa examinar a lógica do pensamento. Desafiá-lo com perguntas diretas. Qual é a evidência real para isso? Estou antecipando o pior sem base? O que uma mente mais lúcida diria sobre isso? Epicteto dizia: "Não permita que a impressão te leve. Diga a ela: espere. Deixe-me ver quem você é e de onde vem." Essa é a atitude estoica. Você não combate com raiva. Você investiga com precisão. Você reescreve a narrativa com base em fatos, princípios e virtudes. Por exemplo, pensamento automático: "Eu não sou bom o suficiente." Reformulação racional: "Estou enfrentando um desafio, mas estou me preparando. Meu valor não se resume a um momento de dúvida." Essa nova narrativa precisa ser tão real quanto o pensamento negativo foi automático. Ela não é um auto-engano, é um realinhamento com a verdade. 3. Redirecione para a ação virtuosa. Pensamentos negativos se alimentam de estagnação. Quando você pensa demais e age de menos, a mente entra em ciclo. A última etapa do método é quebrar esse ciclo com ação alinhada aos seus valores. O estoicismo nos lembra que o que está sob nosso controle não é o resultado, mas a ação. Não a opinião alheia, mas a intenção que nos move. Ao redirecionar o pensamento reformulado para uma pequena ação concreta, uma resposta respeitosa, uma tarefa iniciada, uma escolha corajosa, você reforça a nova narrativa com experiência real. Isso fecha o loop. A mente pensa,
Você reconhece, reformula e age, e é na ação que o novo padrão começa a se consolidar. Visualize esse método como um triângulo: pensamento, clareza, escolha, ruído, razão, virtude. Você não está mais reagindo automaticamente, está decidindo conscientemente. Agora, um desafio simples. Na próxima vez que um pensamento negativo surgir, não o combata. Pare, reconheça, reformule, redirecione. Anote o que aconteceu, veja o efeito. Isso é treinamento estoico em tempo real. No próximo capítulo, vamos aprofundar uma das técnicas mais poderosas da filosofia prática: a pausa estoica. Um espaço mental que redefine a forma como você responde aos gatilhos internos. É hora de aprender a desacelerar a mente e reconquistar o silêncio interno como fonte de força. A pausa estoica. Em uma sociedade que premia a resposta rápida, a reação imediata e a velocidade a qualquer custo, a habilidade de pausar se tornou revolucionária. Mais do que um ato de autocontrole, pausar é um gesto de consciência. É dizer à mente: eu não sou refém da primeira impressão. No estoicismo, essa pausa é uma das ferramentas mais poderosas que você pode cultivar. Ela é o ponto de inflexão entre reagir por impulso e responder com sabedoria. Imagine o seguinte cenário: alguém te critica de forma injusta. Sua mente se acende. Surge um pensamento: essa pessoa não me respeita. Na sequência, a emoção sobe. Raiva, frustração, talvez humilhação. Em frações de segundo, seu corpo já está pronto para atacar ou se defender. Mas, e se, antes de qualquer resposta, você executasse uma pausa consciente? Esse espaço, por menor que seja, pode mudar tudo. A pausa estoica não é passividade. Ela é o momento em que a razão toma o lugar da reatividade. É quando você observa o pensamento, respira profundamente e decide, com clareza, se aquele impulso merece ser seguido ou dissolvido. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: se algo externo te afeta, a dor não vem da coisa em si, mas do seu julgamento sobre ela. E isso você pode retirar a qualquer momento. Essa retirada começa na pausa. Do ponto de vista psicológico, essa pausa ativa uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, responsável por julgamento, tomada de decisão e modulação emocional. Ou seja, quando você pausa, literalmente ativa a parte mais racional da sua mente e desacelera os circuitos automáticos de ameaça, julgamento e reatividade. Mas como aplicar essa ferramenta no dia a dia, de forma prática? Aqui está um exercício simples, direto e profundamente eficaz. O ciclo da pausa estoica em 3 passos. 1. Respiração consciente. Ao sentir que um pensamento negativo surgiu, seja ele crítico, ansioso ou reativo, feche os olhos por alguns segundos, se possível, e respire em 4 tempos. Inspire contando até 4. Segure por 4. Expire em 4. Espere mais 4. Repita esse ciclo 3 vezes. Você vai notar quase imediatamente uma mudança fisiológica. O batimento cardíaco reduz, a tensão muscular diminui e a mente clareia. 2. Observação imparcial. Pergunte-se: o que exatamente estou pensando agora? Formule a frase com exatidão. Exponha o pensamento como se estivesse anotando em um caderno. Dê a ele um nome. Reconheça sua presença. Você não precisa acreditar no pensamento, apenas identificá-lo. 3. Não reagir imediatamente. Depois de respirar e observar, aguarde. Apenas isso. Aguarde. Dê ao pensamento o tempo que ele precisa para se dissipar, como uma névoa que começa a se dispersar quando o sol da lucidez aparece. Você não precisa responder na hora, nem para os outros, nem para si mesmo. Esse microespaço, essa fenda entre estímulo e resposta, é onde sua liberdade começa. É ali que você deixa de ser escravo das emoções passageiras e se torna senhor da própria mente. Use a pausa em momentos simples. Antes de abrir uma mensagem difícil. Antes de responder a uma crítica.
antes de repetir um pensamento autocondenatório, antes de se entregar a um hábito automático. E, se puder, transforme essa prática em um ritual matinal. Logo ao acordar, sente-se por 2 minutos. Respire em silêncio. Observe os pensamentos que emergem. Essa prática simples feita de forma consistente afia sua percepção como uma espada afiada, pronta não para atacar, mas para cortar a ilusão. No estoicismo, pausar não é evitar a vida, é preparar-se para vivê-la com mais lucidez. E no mundo atual, isso é uma vantagem imensa, porque enquanto a maioria corre atrás da resposta mais rápida, você treina a resposta mais sábia. No próximo capítulo, mergulharemos em outra ferramenta transformadora, a reestruturação de narrativa. Você vai aprender a reformular, com clareza lógica e força interior, os pensamentos que sabotam sua percepção e corroem sua ação. Prepare-se para escrever, com consciência, a nova versão da sua verdade mental. Reestruturação de narrativa. Você já percebeu que muitas das suas dores não vêm exatamente dos fatos, mas da história que você conta sobre os fatos? Um pensamento negativo raramente aparece isolado. Ele surge dentro de um enredo, uma narrativa mental que tem começo, meio, fim e geralmente uma conclusão sombria. Você comete um erro simples e, em minutos, sua mente já construiu a história de que você é incapaz. Você é ignorado por alguém e, antes do fim do dia, já acredita que é rejeitado, desinteressante, descartável. Isso não é delírio, é hábito. Um padrão narrativo que você aprendeu a repetir. No estoicismo, há uma sabedoria prática poderosa. Você não sofre pelas coisas em si, mas pela opinião que faz delas. Essa opinião, essa forma de interpretar os eventos, é a estrutura invisível que governa suas emoções. E como qualquer estrutura, ela pode ser reformada, fortalecida ou reconstruída. A reestruturação de narrativa é a habilidade de questionar a história automática e reescrevê-la com base em razão, virtude e clareza. Não se trata de criar uma fantasia otimista, mas de trocar a lente distorcida por uma mais fiel à realidade e mais alinhada à sua força interior. Veja como isso funciona na prática. Um pensamento surge: eu sempre fracasso. Essa frase pode parecer apenas um desabafo interno, mas ela carrega um peso narrativo enorme. Ela te prende a uma identidade fixa, obscurece seus acertos, ignora o contexto e reforça uma profecia negativa. Seu cérebro, quando escuta sempre, começa a buscar provas para validar. Ignora tudo o que contraria. O estoico não aceita generalizações sem exame. Ele para, revisa, confronta. A nova narrativa, mais precisa e virtuosa, poderia ser: fracassei nesta tentativa, mas estou aprendendo e ajustando. O fracasso não é identidade, é uma etapa. Perceba a mudança. A emoção muda porque a estrutura mudou. Você não está se iludindo. Está descrevendo os fatos com mais exatidão e mais responsabilidade. E isso te devolve poder. Aqui está um processo em 3 etapas para aplicar essa ferramenta. 1. Escreva o pensamento como ele surgiu. Não filtre. Use exatamente as palavras que sua mente formulou. Quanto mais direto, mais fácil será investigar. Exemplo: ninguém me respeita. Nunca sou suficiente. Sempre estrago tudo. 2. Questione a estrutura. Pergunte-se: essa frase é baseada em fatos ou sentimentos momentâneos? Ela inclui palavras absolutas como sempre, nunca, ninguém. Se eu dissesse isso a um amigo, seria justo ou cruel? 3. Reformule com base na razão e na virtude. A nova frase deve ser honesta, mas não destrutiva. Deve manter a responsabilidade, mas eliminar o exagero. Exemplo reformulado: nem todos me respeitam, mas há quem valorize quem eu sou. O respeito começa comigo. Às vezes erro como qualquer pessoa. Isso não apaga meu valor. Essa reestruturação constante vai modelando sua mente. Ela não te transforma em alguém frio ou insensível,
mas em alguém lúcido. Você começa a perceber que, na maioria das vezes, o sofrimento não veio da vida, veio da narrativa. A psicologia moderna chama isso de reestruturação cognitiva. É uma das práticas centrais na terapia cognitivo-comportamental e hoje é reconhecida como uma das formas mais eficazes de combater depressão, ansiedade e baixa autoestima. Mais uma vez, os antigos estavam certos antes da ciência moderna conseguir provar. E aqui vai um exercício prático. 1. Pegue papel e caneta ou seu bloco de notas. 2. Escreva agora o pensamento negativo mais recorrente da sua semana. 3. Questione-o com clareza. 4. Reescreva-o de forma mais racional, mais justa, mais alinhada à sua intenção de crescer. 5. Grave essa nova narrativa em um post-it. Coloque à vista. Repita por 7 dias. Com o tempo, essa nova narrativa deixará de ser forçada e se tornará automática. Você treina o cérebro a buscar novas trilhas, e ele responde. No próximo capítulo, vamos falar da última etapa do loop estoico, o redirecionamento para a ação, porque um pensamento reestruturado, quando não é seguido de atitude, volta a se enfraquecer. Você vai aprender como transformar ideias em movimento e mente em virtude prática. É hora de sair da teoria e mover-se com clareza. Redirecionamento para a ação virtuosa. Existe um ponto onde o pensamento reformulado precisa se transformar em algo mais. Se você reconheceu um pensamento negativo e reestruturou sua narrativa, parabéns. Mas a transformação só se consolida quando você age, porque sem ação, o novo pensamento permanece abstrato. E a mente, na ausência de confirmação prática, volta ao padrão anterior. É por isso que o redirecionamento para a ação virtuosa é o terceiro e indispensável elo do método estoico. Não basta pensar diferente. É preciso viver diferente. Como dizia Epicteto, não diga que é filósofo, haja como tal. Ou, dito de forma mais atual, o que você faz prova mais sobre quem você é do que o que você sente ou pensa. No contexto dos pensamentos negativos, isso significa o seguinte: você precisa validar a nova narrativa com uma atitude. Se o pensamento negativo dizia, eu sou inútil, e você reformulou para, estou aprendendo e crescendo, então sua ação deve refletir exatamente isso. Mesmo algo pequeno, aprender algo novo hoje, concluir uma tarefa, oferecer ajuda a alguém. Isso sela a nova percepção com experiência real. O estoicismo sempre foi uma filosofia de ação, não de contemplação abstrata, mas de prática diária. Para os estoicos, agir bem era mais importante do que sentir-se bem, porque sabiam que o sentimento é volátil, mas a ação é concreta. E é na constância das ações alinhadas à virtude que o caráter se forma. As 4 virtudes estoicas, sabedoria, coragem, justiça e temperança, servem como bússolas nesse redirecionamento. Veja como aplicar isso de forma prática. 1. Sabedoria. Se o pensamento negativo questiona sua inteligência, redirecione lendo, escrevendo ou ensinando algo simples a alguém. 2. Coragem. Se a narrativa diz que você é fraco, enfrente uma pequena dificuldade hoje, mesmo com medo. 3. Justiça. Se o pensamento ataca sua relevância, pratique um gesto de serviço a alguém, mesmo sem receber nada em troca. 4. Temperança. Se a mente te acusa de excesso ou falha de controle, pratique o equilíbrio em uma escolha específica, na comida, no tempo de tela, no sono, na fala. Você não precisa acertar tudo, precisa agir de acordo com a nova intenção, mesmo que ainda sinta dúvida, mesmo que a emoção antiga volte a rondar. A ação é o que solidifica o novo caminho. Agora, preste atenção nisso. A mente observa tudo o que você faz. Se você pensa diferente, mas continua agindo da mesma forma, ela assume que nada mudou. Mas se você age de forma coerente com o novo pensamento, ela reestrutura conexões profundas.
É como abrir uma nova trilha em uma floresta densa. No começo é difícil, mas com repetição a trilha se consolida. E aqui vai um exercício prático e transformador. 1. Escolha um pensamento negativo recorrente. 2. Reformule-o com base nos capítulos anteriores. 3. Pergunte a si mesmo: qual seria a ação mais simples e mais virtuosa que comprova que essa nova narrativa é verdadeira? 4. Faça essa ação ainda hoje, mesmo que pareça pequena. Exemplo: pensamento negativo. Eu não sou bom o bastante. Nova narrativa. Estou em processo. Tenho pontos fortes e estou me aprimorando. Ação. Hoje, finalizo uma tarefa importante que venho adiando, mesmo que pequena, e dedico meu foco total a ela. Essa sequência gera confiança real. Não aquela confiança de quem se convenceu mentalmente, mas de quem viveu algo e agora carrega a prova. Você pode repetir isso todos os dias. Pensamento, clareza, nova narrativa, ação. É assim que se transforma um padrão mental. Não com força bruta, mas com inteligência, constância e direção. Lembre-se, pensamentos sem ação viram teoria. Mas quando um novo pensamento encontra uma ação coerente, nasce um novo modo de existir. No próximo capítulo, vamos explorar como criar um ambiente mental e externo que sustente esse processo. Porque não adianta agir uma vez e voltar para o mesmo terreno mental tóxico. Você vai aprender como pequenas mudanças no seu cotidiano moldam sua mente e como cultivar hábitos mínimos que sustentam a clareza. Continue. A estrutura da sua nova mente está sendo construída, um passo por vez. Ambiente mental a micro-hábitos para sustentar o método. Você pode aplicar todas as ferramentas que aprendeu até agora. Pode reconhecer pensamentos, reestruturar narrativas, redirecionar suas ações. Mas, se continuar vivendo dentro de um ambiente mental e externo que alimenta o ruído, a negatividade vai voltar. E com mais força. É como tentar manter uma vela acesa em meio a uma tempestade. O ambiente, aquilo que você consome, onde você vive, com quem você se conecta, como começa o dia, ou fortalece sua clareza ou enfraquece sua mente. No estoicismo, isso era evidente. A mente deve ser protegida com a mesma seriedade que se protege o corpo. Não se trata de viver isolado, mas de ser seletivo com o que você permite que entre no seu mundo interno. Comecemos com uma pergunta fundamental. O que entra na sua mente diariamente sem a sua permissão consciente? Notícias sem filtro? Redes sociais que comparam sua vida com a de desconhecidos? Conversas que giram em torno de queixas, julgamentos, ruído e escândalos? Esses elementos, mesmo que não pareçam negativos à primeira vista, somam camadas de ansiedade, confusão e desgaste. A mente se sobrecarrega e, como resultado, os pensamentos negativos ganham mais espaço. Aqui está um princípio poderoso. Limpeza mental começa pelo que você consome. Faça um pequeno inventário agora. Qual é o primeiro conteúdo que você consome ao acordar? Com que frequência você fica em silêncio por escolha e não por distração? Quais vozes externas você permitiu se tornarem vozes internas? A resposta para cada uma dessas perguntas pode revelar por que seus pensamentos negativos se tornam frequentes. Mas não basta cortar o excesso. É preciso também cultivar um ambiente que favoreça o pensamento claro, forte, lúcido. E aqui entram os micro-hábitos, pequenas ações diárias que, feitas com intenção, reeducam o seu sistema mental. Eles funcionam porque são simples, repetíveis e poderosos. Veja alguns que você pode começar imediatamente. 1. Ritual de silêncio matinal. 5 minutos. Antes de qualquer estímulo externo, celular, notícias, mensagens, sente-se em silêncio. Respire. Observe a mente. Essa pequena prática coloca você no centro da sua consciência, antes que o mundo entre. 2. Escrita de vigilância. 3 a 5 minutos. Escreva. Qual pensamento negativo surgiu ontem?
Como reagir? Como poderia ter reagido com mais clareza? Esse hábito, inspirado nas meditações de Marco Aurélio, treina o autoexame. Você não apenas percebe, mas treina o pensar sobre o pensar. 3. Lista de virtudes diárias. Toda manhã, escolha uma virtude estoica para cultivar: coragem, paciência, foco, moderação, justiça. Ao longo do dia, pergunte-se: esta ação honra a virtude que escolhi? Isso cria um critério interno mais forte do que qualquer impulso externo. 4. Desintoxicação digital consciente. Estabeleça momentos fixos do dia sem telas. Silencie notificações de redes sociais por pelo menos 4 horas diárias. Use esse tempo para pensar, caminhar, observar ou simplesmente respirar. 5. Limpeza de ambiente emocional. Reavalie suas conexões. Com quem você gasta mais tempo? Essas pessoas elevam sua mente ou alimentam seu medo? Você não precisa cortar todos, mas pode limitar acesso, mudar temas, impor limites. Esses micro-hábitos funcionam porque atuam como filtros mentais. Eles protegem a sua atenção, o bem mais escasso e valioso da era moderna. E a atenção direcionada é a base da liberdade interior. Um último ponto essencial: não confunda intensidade com consistência. Não tente criar 10 hábitos ao mesmo tempo. Escolha 2. Aplique por 7 dias. Observe, ajuste, recomece. A mente muda com repetição deliberada, não com promessas grandiosas. A cada dia que você escolhe um hábito saudável, você envia uma mensagem ao seu cérebro: este é o tipo de mente que estou construindo. E ele responde. No próximo capítulo, vamos falar dos obstáculos mais comuns que surgem nesse processo. Porque mesmo com clareza, as recaídas acontecem. E você precisa saber como enfrentá-las sem culpa, mas com lucidez e resiliência. Continue. Você está saindo da sobrevivência mental para a construção consciente da sua fortaleza interior. Obstáculos comuns e como superá-los. Não existe prática séria de transformação mental sem recaídas. Não importa o quão comprometido você esteja. Haverá dias em que os pensamentos negativos voltarão com força. Haverá momentos em que você se esquecerá da pausa, deixará de reformular a narrativa, ou agirá de forma contrária ao que defende. Isso é humano. E prever essas dificuldades faz parte da verdadeira sabedoria. O problema não é cair. É não saber cair. É reagir à queda com culpa, autocrítica e desistência, alimentando exatamente o mesmo ciclo que se queria romper. O verdadeiro estoico não é aquele que nunca se desequilibra. É aquele que, ao tropeçar, volta mais lúcido. Vamos mapear os 3 obstáculos mais comuns neste processo e como superá-los com lucidez, sem romantismo e sem rigidez. Obstáculo 1. O retorno silencioso do pensamento negativo disfarçado. Você já aprendeu a reconhecer frases como "eu não sou capaz" ou "tudo vai dar errado"? Mas e quando o pensamento aparece em forma de preocupação legítima? E se eu esquecer aquele detalhe no trabalho? E se aquela pessoa me achar distante? À primeira vista, parece apenas zelo, mas por trás está o mesmo padrão: antecipação catastrófica, ansiedade disfarçada de responsabilidade. O que fazer? Volte à etapa 1. Reconhecer. Pergunte-se: esse pensamento está me levando à ação ou à paralisia? Se for paralisia, é ruído. Se for ação realista, siga. A mente racional age. A mente ansiosa simula ação, mas permanece girando em círculos. Obstáculo 2. A frustração com a própria mente. Você começa bem, faz o ritual matinal, segue os hábitos, sente progresso. Mas num dia mais frágil tudo desaba. O pensamento negativo volta com violência. Você se pergunta: será que estou regredindo? E aí surge o segundo pensamento negativo, mais sutil, mais perigoso. Talvez eu não seja capaz de mudar. Esse é o ponto de virada. Porque aqui o erro não é voltar a pensar negativamente.
O erro é julgar a si mesmo como incapaz por ter falhado. Marco Aurélio escrevia: quando você se desviar, volte e retome com firmeza. Não perca tempo lamentando. Lamento é peso morto, retorno é força viva. O que fazer? Trate cada recaída como treino avançado. Você está sendo testado não na técnica, mas na constância. A cada retorno, seu padrão mental se fortalece. Você está esculpindo a paciência, e isso é virtude. Obstáculo 3. Um ambiente que sabota silenciosamente seu avanço. Você aplica os métodos, mas vive cercado por pessoas e conteúdos que alimentam comparações, ironias, reclamações. Você tenta manter clareza, mas é puxado por vozes que zombam da disciplina, da reflexão, da pausa. O que fazer? Você não precisa cortar laços. Precisa ajustar a sua exposição. Como Epicteto dizia, não se orgulhe por evitar as multidões, mas se estiver entre elas, mantenha-se inteiro. Estabeleça limites invisíveis. Mude de assunto. Recolha-se quando for necessário. E, acima de tudo, fortaleça seus rituais. O silêncio diário se torna, com o tempo, uma armadura. Você entra no mundo, mas o mundo não entra em você. Uma reflexão final para este capítulo. A força interior não se constrói evitando o caos, mas retornando à ordem toda vez que ele aparece. Cada pensamento negativo que reaparece é uma chance de treinar sua lucidez. Cada obstáculo que te tira do eixo é uma oportunidade de alinhar-se mais profundamente com aquilo que você quer ser. O estoicismo não promete controle total da mente. Promete algo mais poderoso: a liberdade de escolher com consciência o que você faz com os pensamentos que surgem. No próximo capítulo, vamos unir todas as ferramentas em um único ritual guiado. Você aprenderá, passo a passo, como reagir na prática ao surgimento de um pensamento negativo e transformá-lo em clareza e ação no exato instante. Chegou a hora de integrar tudo. Prepare-se. Integração e mini ritual guiado. A transformação real começa quando o conhecimento se torna prática. Não importa o quanto você entendeu os conceitos até aqui. Se não aplicar, nada muda. E se quiser mudar de verdade, precisa de um ritual simples, direto, eficaz. Algo que você possa fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, com zero desculpas. Neste capítulo, você vai aprender a integrar as ferramentas anteriores em um mini ritual guiado. Ele serve como uma âncora, um ponto fixo no meio do caos mental. Quando os pensamentos negativos surgirem, e eles vão surgir, você não vai mais lutar, fugir ou afundar. Você vai aplicar, vai agir, vai se alinhar. Este ritual é rápido, leva de 3 a 5 minutos, mas se feito com total presença, pode alterar o seu estado mental com profundidade. Antes de começar, encontre um lugar tranquilo se possível. Desligue o celular ou coloque no modo silencioso. Sente-se com a coluna ereta, os pés firmes no chão. Feche os olhos. Respire. Passo 1. Reconheça. Traga à mente um pensamento negativo real, recente, que tem se repetido. Pode ser algo como: eu não dou conta. Ninguém me entende. Sempre erro. Sinta a presença desse pensamento. Não o combata. Apenas reconheça. Diga a si mesmo em silêncio: isto é um pensamento, não um fato. Repita internamente. 3 vezes. Observe o impacto que essa simples distinção causa. Passo 2. Reformule. Agora questione esse pensamento com 3 perguntas. Tenho evidência concreta para acreditar nisso? Estou generalizando com palavras como sempre, nunca, ninguém? Se eu dissesse isso a alguém que amo, seria justo? Respire. Agora reescreva esse pensamento mentalmente. Substitua a narrativa automática por uma mais justa, mais racional e mais alinhada com a realidade. Exemplo: de eu sempre fracasso para fracassar é parte do meu processo de fortalecimento. Eu aprendo e sigo. Fixe essa nova frase na mente. Repita em silêncio, com convicção. Passo 3. Redirecione. Agora, pergunte:
Qual é a menor ação que posso fazer agora para validar essa nova narrativa? Pense em algo concreto. Um e-mail que pode ser enviado, uma tarefa que pode ser finalizada, uma mensagem positiva que pode ser compartilhada, um pequeno passo em direção à virtude que você escolheu hoje. Visualize essa ação. Veja-se fazendo-a com foco e presença. Assuma um compromisso silencioso. Esta será minha prova prática de que estou criando um novo padrão. Respire profundamente. Abra os olhos. Você acabou de executar um ritual estoico de autorregulação mental. Simples, direto, poderoso. Você reconheceu, reformulou, redirecionou. Você treinou o que muitos passam uma vida inteira ignorando: o domínio da mente em tempo real. Se repetir esse ritual diariamente, seja com papel e caneta, seja mentalmente durante o dia, começará a perceber algo surpreendente. Os pensamentos negativos surgirão com menos frequência. E quando surgirem, já não terão o mesmo peso. Você não será mais a vítima silenciosa da sua própria mente. Será o mentor interior que escolhe, dirige, transforma. Desafio prático. Durante os próximos 3 dias, toda vez que um pensamento negativo surgir, execute esse ritual. Pode ser em silêncio, na fila do supermercado, no trânsito, no trabalho, em casa. Depois, anote a experiência. Observe como seu corpo e sua emoção reagem quando você aplica clareza. No próximo e último capítulo, vamos fechar essa jornada com um princípio definitivo. Silenciar pensamentos negativos não é negar a realidade. É assumir o comando daquilo que define o seu mundo interno. Vamos concluir com a visão estoica de poder interior e o que significa viver com força silenciosa. Estamos quase lá. Do silêncio ao poder interior. Você chegou até aqui. E se chegou, não foi por acaso. Foi porque algo dentro de você recusou-se a aceitar o caos mental como estado natural. Você decidiu recuperar a direção. Decidiu investigar a própria mente com coragem e disciplina. E isso, por si só, já te coloca em um caminho que poucos trilham. Silenciar pensamentos negativos não é eliminar a dor. Não é viver sem conflito, sem falhas, sem medo. É, antes de tudo, aprender a permanecer presente mesmo quando a mente grita. É treinar o olhar interno para reconhecer o pensamento como visitante, não como dono da casa. É resgatar o poder que você sempre teve, mas que foi sendo sufocado por distração, julgamento e hábitos automáticos. O estoicismo nunca foi sobre endurecer a alma, foi sobre purificá-la, sobre filtrar o que entra, iluminar o que permanece, agir com virtude, falar com verdade e pensar com exatidão. Você aprendeu que o pensamento negativo, quando acolhido com lucidez, pode ser redirecionado. Aprendeu que respirar, observar, questionar e agir são atos revolucionários. Aprendeu que a mente é treinável e que na repetição silenciosa de pequenos gestos, a fortaleza interior se ergue. Agora é com você. Use o método. Repita o ritual. Proteja seu ambiente mental como quem protege um templo. E, acima de tudo, não fuja mais de si mesmo. Quando o próximo pensamento negativo surgir, e ele vai surgir, receba-o como um mestre temporário. Extraia o ensinamento, reescreva a história e transforme aquela velha voz em um degrau rumo à clareza. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe. Escreva nos comentários. Minha mente é minha responsabilidade. E comprometa-se com um pensamento, uma ação e uma virtude que você vai cultivar a partir de hoje. Inscreva-se para continuar essa jornada com a mente, a filosofia e o silêncio. Seu poder não está em vencer o barulho. Está em caminhar com firmeza enquanto ele tenta te distrair. Respire fundo. Você acaba de atravessar uma jornada profunda, não por entre conceitos teóricos, mas por dentro de si. Cada capítulo deste vídeo foi uma porta,
E a cada uma delas você foi convidado a observar, questionar, pausar, agir e reformular. Não se trata de memorização, trata-se de transformação. Não é sobre saber o que fazer. É sobre fazer todos os dias, mesmo quando parecer difícil, especialmente quando parecer difícil. Você viu que pensamentos negativos não são falhas, mas sinais. Aprendeu que sua mente é um espaço que pode ser reorganizado. Aprendeu que, ao invés de fugir dos pensamentos difíceis, pode enfrentá-los com clareza. E descobriu que a ação é o cimento que fixa o novo pensamento no seu mundo real. Você agora carrega 3 ferramentas estoicas fundamentais. 1. A pausa, espaço entre impulso e resposta. 2. A reestruturação, transformar narrativa automática em verdade consciente. 3. O redirecionamento, agir com virtude, mesmo em meio à dúvida. Essas ferramentas, se usadas com consistência, constroem não apenas resiliência, mas integridade. Elas não te fazem indestrutível, te fazem estável. E isso é mais valioso que qualquer técnica rápida ou motivação momentânea. Você também aprendeu a blindar seu ambiente mental com micro-hábitos, a entender e superar os obstáculos internos e externos, e a integrar tudo em um mini ritual simples, direto, eficaz. Agora, o desafio real começa. Nos próximos dias, pensamentos negativos ainda aparecerão, mas a diferença é que você estará preparado. Você não será mais o campo de batalha. Será o comandante silencioso que observa, decide e age. E se em algum momento esquecer tudo isso, volte aqui. Reassista, relembre, retome. A sabedoria estoica não é um destino. É uma prática. Uma escolha que se renova todos os dias ao abrir os olhos. Você pode deixar a mente solta ou pode guiá-la. Você pode repetir velhas histórias ou pode escrever novas. A decisão está, e sempre esteve, nas suas mãos. Comprometa-se agora. Escreva nos comentários. A clareza é minha disciplina. Obrigado por caminhar até aqui. Que a sua mente se torne cada vez mais seu lugar de descanso, força e direção. Silencie o ruído, reforce a razão e caminhe.